Há pouco tempo atrás, vocês viram que o excelente canal Digo fez um dossiê a respeito da Raluca, que eu nem sabia quem era, né? É uma garota, mas ele prefere se chamar de garoto ou Raluca, né? Eu nem sabia quem era, mas achei o caso curioso. E as pessoas se interessam realmente por esse tema, tanto que o vídeo no meu canal está com mais de 500 mil de visualizações. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui chamado Putz Reinaldo, a respeito do Reinaldo de Azevedo, que é um jornalista que hoje é, para mim, um microfone de aluguel, só espalhando desinformação e mentiras a respeito deste governo que outrora ele desmascarava. O que é que aconteceu? Por que que as coisas são assim? É claro que eu não vou fazer um vídeo editado e tão bem feito quanto o Digo. Aliás, parabéns, viu, Digo, pelo seu trabalho. Mas vou tentar aqui, da melhor maneira, expor o que está acontecendo. É uma pena que as pessoas se interessem muito mais por Raluca do que por temas sérios que estão definindo o curso do país, enganando muitas pessoas, certo? Antes de começar, eu quero dizer também que você pode fazer aula de música com dois dos maiores músicos do mundo. O link está aí na descrição e no comentário fixado. Acaba segunda-feira à meia-noite. Então é a última chance que você tem mesmo, tá bom? Veja aí o link na descrição. Muito bem, eu recebi uma mensagem no meu canal e tem diversos idiotas repetindo aquilo que Reinaldo de Azevedo, jornalista, tem dito, né? Cadê as provas para condenar o Lula? E ele fala o seguinte, esse Bobadilha Carlos aqui. Bom, enfim, eu venho aqui comentar. Peça para o Sérgio Moro demonstrar no processo em qual página estão as provas contra o Lula. Ele até hoje não demonstrou nada. Não sou lulista, nem muito menos petista, mas o processo, além de muito mal escrito, não demonstra prova alguma do crime contra Lula. Defender o Sérgio Moro ou é dissonância cognitiva ou perversão mesmo. Então, sou uma pessoa perversa aqui. Aliás, eu nem estou defendendo o Sérgio Moro. Só que é incontestável que o Lula é responsável por um dos maiores, não, se não o maior, né? O maior crime contra o Estado já divulgado no mundo inteiro. É o maior, né? Não tem nada maior que a Lava Jato. Nem a direita civilizada tolera a burrice e a arrogância do Moro. Aí eu respondi o seguinte, aqueles pedalinhos lá que encontraram no sítio de Atibaia foi o Moro que plantou. O Moro colocou aqueles pedalinhos lá com o nome dos netinhos do Lula e tudo mais. As coisas pessoais do Lula e da Marise na suíte principal, então escova, hobby com o nome do Lula, roupa de cama dele, tudo lá, foi o que o Sérgio Moro colocou lá também, certo? As 45 delações premiadas homologadas em todas as instâncias, dizendo, sim, o sítio era do Lula em troca de contratos privilegiados com as nossas empresas. Foi só uma pessoa que falou não, meu irmão, certo? Homologado em todas as instâncias. Deve ter sido o Delanhol que forjou isso tudo. Todos os depoimentos de moradores e caseiros do prédio onde havia o triplex. O caseiro falando, todos os vizinhos falando, não, o dono deste triplex aqui é o Lula. Quem vem aqui ver as coisas é o Lula. Quem participou da reforma ativamente foi a dona Marisa e o Lula. Tem foto dos dois lá fazendo a reforma com o Léo Pinheiro, certo? Cadê as provas? É o que pergunta Reinaldo de Azevedo. E o próprio Reinaldo de Azevedo repetia ad eternum o seguinte, crime de ocultação de patrimônio não assina recibo. E é disso que o cara foi condenado. Lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio. Agora vamos ver o que o próprio Reinaldo de Azevedo falava a respeito disso. Aliás, há pouco tempo atrás, né, nós tivemos aí a Janje. O Reinaldo de Azevedo hoje é o Janjo, né? Estava aqui Janje entrando na loja do Hermenegildo Zenha. Para quem acha estranho o nome, mas isso aqui é uma loja de altíssimo luxo. Uma gravata nessa loja chega a custar 5 mil reais. Uma única gravata. Então está aqui, ó. Janje. Olha que maravilha. No Hermenegildo Zenha. E não era o próprio papai Lully que dizia o seguinte? Temos uma classe média que ostenta. Essa classe média é criminosa, como diria a Chauí lá, né? Tem um ódio à classe média. É a classe média que banca o papai Lully e que banca todo o luxo, da esbanja.
Janja, a mulher do Lula. Mas o que Reinaldo de Azevedo falava antes a respeito dessas coisas? A Odebrecht bancou mão de obra usada no sítio de Atibaia. A empreiteira Odebrecht bancou metade da mão de obra usada na construção de um anexo com 4 suítes no sítio de Atibaia, frequentado pelo ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a sua família. Isso aqui foi antes da Lava Jato ter pegado o senhor Reinaldo de Azevedo em um grampo com a irmã do Aécio Neves, não é verdade? As cozinhas do Guarujá e de Atibaia, as duas hipóteses para Lula, ou psicológica, ou é doido, né, de construir uma cozinha na casa dos outros, ou mafiosa. Lula é um mafioso. E Reinaldo de Azevedo sabia disso. Recibos em obra em sítio de Atibaia estavam no apartamento de Lula. Nossa, mas era só do amigo meu. Os recibos da obra estavam no apartamento dele. Os papéis foram expedidos pela loja de depósito Dias, cuja ex-proprietária disse à Folha em janeiro que a Odebrecht gastou não só em materiais cerca de 500 mil reais com a reforma do sítio. A nota fiscal da porta de correio de madeira, no valor de 6.150, é a classe média que esbanja. Está em nome do engenheiro civil Paulo Henrique Kantovitz, empregado da Odebrecht. Então, o seu Reinaldo de Azevedo, ele sabe muito bem. Aqui, olha só, a compra de sítio de Atibaia foi lavrada em escritório do compadre de Lula. Ele sabe muito bem do que se trata. Ajudem a espalhar. Chefão do PT pede abertamente a cabeça do jornalista na página do partido. E eu estou na lista. Não sei o que farão com os outros. Estão anunciando aqui que vou processar o senhor Alberto Cantalice por calúnia e difamação. Cabe indagar se o chefão petista não está dando uma ordem para que essas pessoas sejam agredidas nas ruas. É preciso cuidado. Ele é do partido que pertencia a Celso Daniel. Então, assim, não foi uma só não, cara. Tem aqui essa miríade de notícias do Reinaldo de Azevedo. E hoje ele troca de pensamento, é o duplo pensar do Reinaldo de Azevedo, como o livro do George Orwell, fazendo a ginástica mental para agora defender o bastião da democracia que se tornou agora o Lula. É um negócio inacreditável o que esse Reinaldo de Azevedo era e se tornou agora. Então daqui ele... Petralha é quem, sendo petista, justifica o roubo de dinheiro público em nome de uma causa. Se apodera do Estado. Em nome da causa, se apodera de uma causa e diz assim, Então, não, é dessa me forma. incomoda muito quando o petista diz assim, vocês ficam falando aí da gente, mas olha quanta justiça social a gente fez, olha quanto não sei o que. Não rouba mais ele, não, rouba mais faz. Rouba mais distribui. Quer dizer, é uma variante daquela coisa atribuída lá atrás, ao rouba mais faz, que é o rouba mais melhora a sociedade. Né? Aqui, os canalhas são flagrados, vão pra comício e os seus seguidores gritam, fulano, herói do povo brasileiro. Herói do povo brasileiro? E ele é um Herói cara do povo que brasileiro. cita isso agora. O Zé Dirceu recebeu na cadeia Na cadeia. 1,5 milhão como consultor de empresas. Putz, é um bom dinheiro. Na cadeia. Em 6 anos ele recebeu 29 milhões como consultor. Consultor do quê? Na área de aviação, na área de petróleo, na área de educação, na área de... Consultor universal? Qual é a verdadeira sabedoria do Zé Dirceu? Técnica. A verdadeira sabedoria do Zé Dirceu é ser petista. Isto, desta maneira, lamento nunca acontecer. E aí tá aí, mano. Você tá vendo hoje todos esses caras. No livro do George Orwell, 1984, a lavagem cerebral era tão grande que chegavam para as pessoas, eu chegava para o cara e dizia o seguinte, ó, 4 mais 4 é igual a 8. Né? Pois agora eu vou dizer para você que 4 mais 4 é 5. Não, mas é 8. É 5. Se eu disser que é 5, é 5. E o Reinaldo de Azevedo faz esse papel. Ele distorce a realidade para justificar cinicamente tudo aquilo que o Lula faz hoje em dia. Aquele de novo. Eles queriam era anular um poder, era o executivo se organizando, entendo eu, numa quadrilha para comprar uma fatia do Congresso e ter um Congresso do B. Ter um outro Congresso, de maneira que você torna a democracia, o processo democrático irrelevante. Isto faz parte de um processo, de um projeto, atenção, é grande, das esquerdas latino-americanas. Isso aqui ele falando do Foro de São Paulo, certo? E de todo o conluio que existe entre os presidentes da América Latina para esse projeto de poder
hegemônico. Estão organizadas no Foro de São Paulo. Isto não é paranoia. Durante muito tempo, quem falava do Foro de São Paulo era o Olavo de Carvalho, o Reinaldo Azevedo, mais 2 ou 3 malucos. Não, ele existe. O Foro de São Paulo existe. Em cada país, o Foro de São Paulo tem um projeto. Né? Nos países onde eles chegaram ao poder e as instituições estavam no chão, eles partiram diretamente para o solapamento da democracia. Né? Então é o caso em curso na Venezuela. E criar instituições fajutas. Instituições fajutas. Você também vai aparelhando o judiciário. Isso aí virou gado do mito. Então você vê hoje em dia os jornalistas entendendo que para manter os seus empregos, eles precisam escolher um lado para agradar. Os lados que têm poder dentro das câmaras legislativas. Um lado para agradar. Aparelho judiciário lá também. Então é assim, foi na Venezuela, assim está em curso no Equador, está em curso na Bolívia, na Argentina, e agora na Argentina, porque todos esses presidentes chegaram ao poder com as instituições ao resto do chão. Exatamente. Tá certo? E o Zé Disseu disse o seguinte: em 2019 nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar eleições. Naquela época, em 2019, Zé Disseu já usava Jair Bolsonaro como a sua marionete. Não só para avançar todas as pautas caras aos petistas, como, por exemplo, fundões eleitorais bilionários, né, que poderiam reerguer muito bem o PT, que de fato fizeram, como ele sabia que se ele usasse Jair Bolsonaro como uma marionete, o seu gado imbecil defenderia tudo aquilo que ele estaria fazendo, como, por exemplo, a destruição da CPI da Lava Toga, o soterramento da prisão em segunda instância, etc. No Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao poder com um país, a despeito de suas mazelas, de seus problemas, com um país razoavelmente organizado institucionalmente. E, portanto, você não pode ir solapando assim o processo democrático. O próprio Supremo está dizendo agora para essa gente, atenção, que ainda não dá para fazer o que vocês querem. Isso aqui na época do mensalão. O mensalão hoje é uma brincadeira de criança. Com o orçamento secreto que foi passado do mito para o seu Lula, que o manteve, a esculhambação é muito, mas infinitamente maior. No mensalão nós estávamos falando assim de centenas de milhares de reais. No orçamento secreto nós estamos falando de centenas de bilhões de reais. Né? Então, aí você parte para outro. Atenção, o mensalão é o bolivarianismo exercido por outros meios. Se o bolivarianismo, nesses países da América Latina, você exerce com milícias armadas nas ruas, com massas, com confronto, com perseguição, fechamento de jornal. Marco Antônio Villa aqui. Todos esses caras que eu admirava são vendidos. Olavo de Carvalho não é mais conservadorismo, é bolsonarismo, gente. O desgraçado que passou a vida inteira falando de paralaxe cognitiva, cai na paralaxe cognitiva que ele e seus alunos imbecis criam. Felipe Martins e tudo mais. Reinaldo de Azevedo, que falava essas coisas, hoje é o que passa mais pano para o governo Lula. Augusto Nunes é um cara que vai lá e fala: cloroquina mesmo. Desgraçados. Marco Antônio Villa vê o presidente da República e diz: eu só vou descansar quando eu fuder esse Moro. E agora está chamando-o de bastião da democracia. Melhorou muito as coisas. Ele que dizia que o Lula era um bandido, um criminoso. Lula é criminoso, é chefe de quadrilha. Não vamos esperar a justiça ficar horas discutindo essa justiça lá de cima de Brasília. E agora que melhorou muito. Melhorou muito. Cassação de licença de TV. Sabe? No Brasil não dá para fazer isso. No Brasil eles foram por outro meio. No Brasil eles foram comprar o Congresso. Comprar o Congresso com dinheiro público. Calcule a ousadia. Quer dizer, falsa. Acusam muitas vezes os críticos do PT, eu mesmo já fui acusado disso 500 vezes. Você acha que o PT inventou a corrupção? Não, eu não acho que o PT inventou a corrupção. A corrupção é antiquíssima. A corrupção surge junto. Aí ele fala que o PT transformou a corrupção em corrente de pensamento. Está ele aqui junto com o Danilo Gentili. O problema desses caras é o seguinte, né? Eles querem enfiar a mão no dinheiro público e querem se dizer depois heróis do povo brasileiro.
Né? Aquela troça da papuda lá, quando o Zé Dirceu foi entrar, Zé Dirceu é herói do povo brasileiro. Né? Herói do povo brasileiro é quem faz alguma coisa realmente boa para o conjunto do povo brasileiro. Herói do povo brasileiro são os pais e as mães desses meninos que estão aqui, que trabalham e ganham vida honestamente. Herói do povo brasileiro é o bombeiro, herói do povo brasileiro é a polícia militar, herói do povo brasileiro é quem luta para o bem do povo brasileiro. Quem rouba a Petrobras não é herói do povo brasileiro, é bandido, é ladrão e tem que ir para a cadeia. E o que se instalou na Petrobras foi uma quadrilha como nunca antes na história desse país, nunca houve. Eu prometi que eu ia fazer uma coisa inédita. E eu fiz. Né? Cara, isso aqui era o Reinaldo Azevedo, cara. Olha o que esse cara se transformou hoje, no Janjo. E aí você vê toda essa malta, como diria o Vila, voltando ao poder, que só trocou de malta. Era a malta do Bolsonaro, agora é a malta do Lula, né? Esbanjando, aumentando os seus próprios salários, não fazendo absolutamente nada, querendo taxar os mais pobres do Brasil. É isso que eles querem com a Shein e tudo mais. Não, nós não vamos taxar mais. Agora é a taxa digital para quem comprar pela internet. E quem compra essas porras se não ser pela internet? Eles são mentirosos. Eles são cínicos. Canalhas, mentem na nossa cara sem parar. O PT poderia ter feito todas essas coisas que fez do ponto de vista social sem ter roubado nada. Só que eles ligam o roubo ao benefício social, o que é patológico, cara. Porque quando o Lula vai se defender, ele não diz eu não cometi crime, fulano cometeu. Ele diz, estão bravos com a gente porque nós botamos o pobre na universidade. Ele sempre coloca mas esse é o discurso. Quer dizer, eu sou tão filho da puta que eu não quero pobre na universidade, é isso? Aí Eu sou você contra se sente mal. eu sou contra o meu pai que trocava bola de caminhão, é isso. Eu sou contra a minha mãe que era empregada doméstica. É isso. Eu sou ressentido porque eu não gostava de ser pobre. Ah, vai se fuder. O país com a maior recessão da sua história foi o PT. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Quem quebrou o setor elétrico foi o PT. Quem empurrou o país para a inviabilidade foi o PT. Quem deixou o país com 13 milhões de desempregados? O PT. Quem conseguiu conciliar inflação alta, juro alto e déficit explosivo? PT. A trilogia do capeta, meu filho. Você sabe como é que o Lula está solto na presidência da República? Foi naquela época que o Bolsonaro disse: e se tiver que absolver o Lula, que absolva, tá ok? Porque foi através das ações e das omissões do mito que o Lula foi pra rua. Vou lhe explicar como. Teori Zavascki era o relator da Lava Jato. Morreu em um acidente de avião. Morreu. Quem assumiu foi o Edson Fachin. Naquela época eu fiz um vídeo falando, agora a Lava Jato acabou, o Edson Fachin é ligado a Dilma e tudo mais. Mas o Edson Fachin fez um bom trabalho na Lava Jato. Só que na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, havia Gilmar Mendes, com um pedido da defesa de Lula, pedindo para Sérgio Moro ser suspeito na Lava Jato. E se Sérgio Moro fosse suspeito na Lava Jato, cairia toda a Lava Jato e todos estariam soltos como estão hoje. Haveria esse pedido que ele guardou na gaveta da defesa, né? Da defesa do Lula. Porque o Celso de Mello, que era ministro do Supremo Tribunal Federal, não deixaria isso acontecer de jeito nenhum. Então, Gilmar Mendes esperou que Celso de Mello se aposentasse, entrando no lugar dele Cássio Nunes, que foi para a segunda turma. E contava com o voto do Cássio Nunes para julgar a suspeição de Sérgio Moro, que faria erodir completamente toda a Lava Jato. Esse era um pedido da defesa de Lula. O que o Fachin faz então? O Fachin muda o foro de Curitiba do Lula e o coloca coloca esse foro em Brasília, no Distrito Federal, tá? Perdendo o objeto do pedido da defesa do Lula. Não teria mais objeto, porque não está mais no foro de Curitiba, então o juiz Sérgio Moro, para tentar salvar o que restaria da Lava Jato. Mas não adiantou. Gilmar Mendes colocou para votar da mesma maneira. E aí, traindo o Gilmar Mendes, o Cássio Nunes dá um voto a favor do Sérgio Moro. Surpreendendo, já tinha lido Carmen Lúcia e tal. E o Cássio Nunes, ministro do Bolsonaro, dá um voto a favor do Sérgio Moro. Dá primeiro. O Gilmar Mendes fica revoltado com isso, esculacha o Cássio Nunes durante essa votação, vocês podem ver. E aí eles colocam como
Perdeu o objeto, vocês estão julgando o quê aqui? Isso aqui é uma manobra, o que está acontecendo? Colocam para o plenário. E no plenário o que acontece? Cássio Nunes, aquele colocado no Supremo Tribunal por Jair Bolsonaro, ele esquece o voto que dá e aí referenda a decisão de julgar Sérgio Moro como suspeito. Qual o resultado disso? Através das decisões e omissões de Jair Bolsonaro, Lula é solto, não só é solto, como todos os presos da Lava Jato estão nas ruas, certo? E hoje nós temos esse destino aí para o país. Bolsonaro é um canalha, mentiroso, estelionatário, bandido? Com certeza é. Com certeza, porque ele é responsável por aquilo que nós estamos vendo hoje. Eu até estava vendo aqui um post do Mamacote. O Mamacote estava dizendo o seguinte: impressionante como tudo acontece em volta do Lula e ele nunca sabe de nada. Aí eu respondi: engraçado, né, Mamacote? Tá aqui, ó. Bolsonaro diz que não sabia das joias, mas mobilizou seus ministérios para tentar liberá-las. Lula e Bolsonaro são dois lados da mesma moeda imunda, certo? Imunda, cheia de lama e de sangue que massacra o povo brasileiro dioturnamente. É isso que você precisa entender. E jornalistas hoje estão sendo usados para sedar o povo enquanto o povo caminha para o abatedouro. É fundamental que nós nos livremos de qualquer idolatria política e possamos salvar o que resta do nosso país. Tá bom? Isso aí tem me desgastado pra caramba. Novamente o recado: se você quer participar de aulas de música com dois dos maiores músicos do planeta, termina segunda-feira à meia-noite. O link está na descrição e no comentário fixado. Um grande abraço.